Pessoal, sejam bem-vindos ao blog Escrevendo as Crônicas. Eu sou o Michel. Faz algum tempo que eu não aparecia, não porque eu quis, mas na verdade porque a vida às vezes nos coloca no meio de turbilhões e eu estava em um deles. Como eu havia prometido no vlog anterior, eu queria falar um pouco com vocês sobre a norma principal que nós aprendemos e que tem que ser a nossa base, que é o que em inglês nós chamamos de show, don't tell. Em português, mostre, não conte. O que acontece? De uma forma muito especial ali a partir do século XIX, com o que nós conhecemos de escolas literárias ali, a escola romântica, a escola realista e tudo mais, se houve uma tendência a quando eu escrevia, a se escrever de uma forma, especialmente descrições neutras. O que significa isso? Eu estou na frente do computador. Então, se eu estivesse escrevendo, eu poderia dizer, por exemplo, havia uma mesa com um monitor preto à frente dele, o monitor era de LED e coisas desse gênero. Ou eu ia descrever uma cidade, eu descrevia as muralhas, descrevia as torres, descrevia as casas, não é? Muito bem. Descrevia vazio. Era uma descrição vazia, não havia um personagem que se envolvia, mas era uma descrição absolutamente neutra. Não é? Era uma descrição onde eu descrevia por descrever. Atualmente, na verdade eu coloco isso talvez a partir da segunda metade do século XX, isso não é preferível a se fazer. Não é? Então, grandes descrições vazias não são mais, comuns, recomendadas na literatura. E eu falo isso de vários pontos de vista. Então, não apenas porque os autores preferem fazer assim, mas também porque o leitor prefere algo dessa maneira na atualidade. Explico. No blog anterior, eu falei um pouco sobre o que querem os leitores. E se o leitor quer uma experiência, uma descrição vazia como um quadro não é algo que envolve o leitor. Então, o que se prefere na atualidade? Mostrar e não contar. Vamos falar que essa descrição vazia é o que nós chamamos de contar. Muito bem. Imagine que nós estamos mostrando. E quando nós mostramos pelo prisma, pelo ponto de vista de um personagem. Isso significa que se eu fosse escrever a mesma cena que eu falei, eu ia dizer, ele viu o computador preto, desligado, à sua frente. Ele viu, e não apenas que aquilo estava lá. Por quê? Porque isso faz com que a descrição, mesmo a descrição, que é uma parte que em si já é mais pesada na literatura, se torne, de maneira geral, algo quase uma ação em si, porque é o personagem que está olhando e julgando aquilo. O que significa que, mesmo nessas descrições, mesmo você mostrando pelo prisma do personagem ou da personagem, aquilo vai ser carregado do que o personagem é. Então, a descrição da cena vai estar carregada dos sentimentos, das memórias, dos julgamentos morais que o personagem tem. Então, veja, isso envolve o leitor, enquanto que, por sua vez, a descrição clássica, que é o que nós falamos de contar, era isso, isso, isso e isso. Não envolve, ou não envolve tanto, como essa mostrar. Então, é muito importante e é muito mais vendável e mais palatável ao leitor que nós trabalhemos com a ideia de mostrar e não contar. Não é? Abra um parênteses para que eu possa terminar. Eu estou lendo um livro muito interessante chamado The Gardens of the Moon. É o primeiro de uma série de 10 livros. Não é? Então, muito interessante, é um livro sensacional do que nós chamamos de high fantasy. Não é? Então, fantasia medieval com muita magia, muitas explosões, muitos magos, muitas criaturas mitológicas e tudo mais. E o que acontece? Nesse caso, nesse livro, o autor tem uma tendência a, algumas vezes, fazer amplas descrições que funcionam como introdução às cenas. Essas descrições não são contar,
Quer dizer, não são mostrar, são contar, são descrições neutras. E depois dessa descrição, ele encaixa a cena. É ruim? Não, pelo contrário, é sensacional, você consegue enxergar claramente aquilo que está acontecendo. Ah, Michel, então temos um problema, você nos colocou aí num problema. O que é melhor fazer? Então vamos lá. Esse tipo de narração neutra, de contar, deve ser evitado. O que não significa, 2, que ele não possa ser usado com extrema parcimônia, sabendo onde você vai colocar. E 3, você tem que saber como fazer para fazer direito. Porque descrição, contar, é muito pesado para o leitor e, de maneira geral, é algo muito aborrecido. Não é? Postem os comentários no vídeo, ajudem a divulgar o Escrevendo as Crônicas. É isso, pessoal. Eu agradeço. Tenham um bom dia. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.